Hoje eu resolvi ler uma história pra vocês enquanto jogo um pouquinho. Achei ela no Reddit, que é um fórum que eu frequento bastante. É tipo um relato sobre um casamento que deu super errado, sabe? Tem uma treta familiar pesada envolvendo uma irmã, a melhor amiga dela, e umas paradas bem estranhas que rolaram na festa. Eu dei uma olhada por cima, não li tudo ainda não, mas o negócio parece ser bem bizarro. A história é super bem escrita, não sei se é real ou não, talvez seja ficção, vai saber, né? No final vocês me falam aí nos comentários o que acharam. Ah, vale lembrar que ela tem várias atualizações, então se vocês notarem que de repente a pessoa tá falando no passado e do nada fala hoje ou ontem, é porque ela foi postando conforme as coisas iam acontecendo. Então não estranhem essas mudanças de tempo na narrativa. É normal nesse tipo de história do Reddit, beleza? Bora lá então? Olha, eu nunca imaginei que ia ter que contar essa história. Tipo, é daquelas paradas que você acha que só acontecem em novela mexicana, sabe? Mas aconteceu. E aconteceu com a minha própria irmã. Há mais ou menos um ano, a Ana me chamou para ser madrinha de honra do casamento dela. Na hora fiquei bem lisonjeada. Mas depois comecei a questionar algumas coisas. Tipo, desde que a gente era criança, a Ana sempre jurou para a melhor amiga dela, a Júlia, que ela ia ser a madrinha principal. Era praticamente um pacto de sangue entre elas duas, sabe? Elas eram grudadas desde a adolescência, fizeram tudo juntas. Todo mundo que conhecia as duas sabia dessa história. Quando começou a correria dos preparativos do casamento, todo mundo perguntava: e a Júlia? Cadê a Júlia nisso? A Ana só ignorava ou mudava de assunto. Ninguém estava entendendo nada, mas ela não abria o bico. E quanto mais o tempo passava, mais bizarro aquilo ficava. Chegou o dia do casamento. A festa estava linda, perfeita, aquele esquema todo bem montado. E a Júlia? Ela estava lá sim, mas jogada lá no fundão do salão, quase invisível. E o vestido dela... Olha, a Júlia sempre foi daquelas minas que não tá nem aí pra convenção social. Sempre vestiu o que quis, do jeitinho dela, colorido, todo diferente. Então quando ela apareceu com aquele vestido meio doido, pensei, bom, é a Júlia sendo a Júlia, né? A maioria do pessoal nem ligou muito porque já conhecia o estilo dela. Mas a Ana pirou. Ela olhava pra Júlia com um ódio que eu nunca tinha visto antes. Parecia que a Júlia tinha cometido um crime só por existir ali. E aí, caiu a ficha. Minha irmã estava com ciúmes. Ela achou que estava sendo ofuscada no próprio casamento dela. Foi quando eu vi a Ana pegando uma taça de espumante e indo decidida na direção da Júlia. O olhar dela não deixava dúvida nenhuma do que ia rolar. Ela ia jogar a bebida no vestido da Júlia, ali, na frente de geral, no meio da festa. Consegui chegar nela a tempo e segurei o braço dela. Ana, que porra é essa? Tu pirou? Ela me encarou com os olhos arregalados, cheios de raiva, e começou a gritar comigo, ali mesmo, no meio do salão, na frente de todo mundo. O pessoal parou de conversar, a música pareceu sumir, todo mundo virou para ver a treta. Eu senti meu rosto queimar de vergonha, mas não ia deixar ela fazer aquela loucura. Olhei bem nos olhos dela e falei baixo, mas sério. Ou você para com isso agora e para de se humilhar. Ou eu vou embora. Escolhe. Vi o rosto dela ficar vermelho, as narinas dilatando. Por um segundo achei que ela ia continuar, mas alguma coisa travou. Ela respirou fundo, resmungou uma desculpa furada sobre estar estressada e saiu correndo para o banheiro. O resto do casamento foi um bagulho constrangedor demais. O clima ficou tenso pra caralho, aquele tipo de tensão que dá pra sentir no ar. O pessoal cochichava, trocava olhares. Eu provavelmente deveria ter ido falar com a Júlia, tentar explicar. Sei lá, mas não consegui. Estava exausta e confusa demais. Pensei que depois que a poeira baixasse, tudo ia se resolver. Que era só neurose de casamento, essas coisas que acontecem. Mas, mano, eu tava muito errada. Depois do casamento, a Ana simplesmente pirou. Ela começou a xingar a Júlia pelas redes sociais, nos grupos da família, pra qualquer um que quisesse ouvir. Falava que a amizade tinha acabado, que a Júlia tinha apunhalado ela pelas costas, que nunca ia perdoar. E o mais bizarro, ela não tava brava comigo. Nem um pouco. Eu esperava que ela ficasse puta comigo por ter interferido, mas não. Ela jogou toda, absolutamente toda a culpa na Júlia. Por quê? Ninguém sabia. Nem a própria Júlia entendia o que tinha feito de errado. Isso foi se arrastando por dias. A Ana postava em direta, mandava mensagem em grupo excluindo a Júlia. Criava um drama atrás do outro. Até que um dia, depois de mais um surto da Ana contra a Júlia, eu não aguentei mais. Ana, pelo amor de Deus, você é amiga da Júlia desde sempre. Você conhece o jeito dela de se vestir, sempre soube que ela é diferente, que não segue padrão nenhum. Se isso te incomodava tanto assim, por que não falou nada antes? Por que não pediu para ela usar algo específico? Por que não fez ela de madrinha e pronto? Por que não conversou? A Júlia não lê mente, mano. Foi tipo jogar gasolina numa fogueira. A Ana explodiu. Gritou comigo, me xingou, pegou o celular e mandou umas mensagens absolutamente horríveis pra Júlia. Umas paradas pesadas mesmo, ofensivas, cruéis. E não parou por aí. Ela também disparou um monte de mensagem horrível pra mim.
No dia seguinte, ela não trocou uma palavra comigo, mas falou bastante pro meu pai. Ficou enchendo o saco dele, contando a versão distorcida dela da história, me pintando como a vilã que ficou do lado de uma estranha em vez da própria irmã. E meu pai, claro, ficou do lado dela. Minha mãe foi a única com um pingo de bom senso. Ela falou para Ana que ela precisava pedir desculpas para Júlia pelas mensagens absurdas e para mim por ter gritado daquele jeito. A resposta da Ana parou de falar com a minha mãe também. A situação estava completamente fora de controle. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Conversei com a Júlia várias vezes, tentando entender. Ela jurava, de mão no coração, que não tinha rolado briga nenhuma antes do noivado, que não tinha acontecido absolutamente nada entre elas que justificasse aquilo. Mas quando eu perguntava para Ana, ela dizia que não era da minha conta, que eu deveria estar apoiando minha verdadeira irmã, e não uma estranha. Meu pai repetia a mesma ladainha. E para piorar tudo, a Ana conseguiu colocar todas as outras madrinhas contra mim. Eu estava completamente sozinha, sem entender porra nenhuma, sentindo que estava enlouquecendo. Depois de toda essa treta, eu quis fazer as pazes com a Ana. Pensei que se eu mostrasse que me importava com ela, que ela era importante para mim, as coisas melhorariam. Acordei decidida a ter essa conversa, mas quando vi a cara dela de manhã, parecia que alguém tinha cuspido no café dela. Estava visivelmente de mau humor, emburrada com aquela energia ruim. Decidi deixar para depois. Foi quando o Davi, marido dela, me procurou. Ele parecia desesperado, completamente perdido. Você pode conversar com a Ana? A gente brigou feio ontem à noite por causa da Júlia, e eu não sei mais o que fazer. Aquilo me surpreendeu demais. O Davi nunca, em todo o tempo que eles estavam juntos, tinha me pedido ajuda com o relacionamento deles. Ele sempre foi do tipo que resolve as paradas sozinho. Se ele estava me procurando, era porque a situação estava crítica mesmo. Ele me contou que tentou defender a Júlia na noite do casamento e a Ana não curtiu nada. Ficou puta da vida com ele. Eu só não entendo onde eu errei, ele falou, passando a mão pelo cabelo, nervoso. Você consegue me ajudar? Como eu faço para consertar isso? Eu suspirei. Davi, eu tô tão perdida quanto você, mano. A gente nem sabe direito por que a Júlia não estava no grupo das madrinhas. Acho melhor você tentar conversar de boa com a Ana sobre isso. Foi aí que ele soltou uma parada que me deixou completamente bugada. Mas eu sei por que a Júlia não estava. Foi porque eu queria ela como madrinha do meu lado. E a Ana queria ela como madrinha principal do lado dela. A gente não conseguiu entrar em acordo. Aí a Ana sugeriu que era mais justo tirar a Júlia dos dois lados. Eu expliquei isso tudo para a Júlia. E ela ficou chateada, queria participar. Foi por isso que elas brigaram. Fiquei alguns segundos em silêncio, processando. Nem lembro direito o que respondi. Desliguei o telefone meio no automático, mas minha cabeça estava a mil. Quanto mais eu pensava naquilo, menos sentido fazia. Se realmente tivesse rolado uma treta enorme entre a Ana e a Júlia sobre ser madrinha de honra, sobre ser excluída do casamento, com certeza a Júlia lembraria. Ela teria me contado. A Júlia não é de guardar rancor nem de esconder as coisas. Ela é direta, fala tudo na lata. E mais, por que caralhos o Davi ia querer a Júlia como madrinha dele? Pelo que eu sempre soube, ele só conheceu a Júlia depois que começou a namorar a Ana. Eles não tinham essa proximidade toda. Não fazia sentido nenhum. Alguma coisa estava muito, muito errada. Se eu achava que já estava confusa, a situação conseguiu piorar ainda mais. Uns 30 minutos depois daquela conversa estranha, o Davi me ligou de novo. Mas dessa vez o tom dele era completamente diferente. Ele estava bravo, alterado. Algum dos meus padrinhos se comportou de forma inadequada com você no casamento? Eu gelei. O quê? Não, de jeito nenhum. Eles foram todos super de boa, respeitosos. Por que você está perguntando isso? Dava para ouvir a Ana berrando no fundo, mas não dava para entender o que ela estava falando. A voz do Davi estava tensa. E a Júlia sabia que era para ser minha madrinha? Não, pelo menos não que eu saiba. Mas olha, Davi, eu tô por fora de tudo isso. Tanto a Ana quanto a Júlia estão sendo super secretas sobre o que rolou entre elas. Você não acha melhor perguntar direto para a Júlia? Ele deu uma risada seca, sem graça nenhuma, e desligou na minha cara. Fiquei olhando para o celular, sem acreditar. Que porra estava acontecendo? Poucos minutos depois, a Júlia me mandou mensagem. O que tá rolando? O Davi acabou de me ligar perguntando umas paradas estranhas. Você sabia dessa história de eu ser madrinha dele? E madrinha principal da Ana? Não tô entendendo nada. Antes que eu conseguisse responder, recebi outra mensagem. Dessa vez, de uma das madrinhas. Se o Davi te ligar de novo, não atende. A Ana tá surtando aqui. E então eu ouvi. Vindo do andar de cima da casa dos meus pais, onde a Ana estava. Gritos, muitos gritos. Ela estava no telefone com meu pai, berrando, chorando, completamente descontrolada. Minha mãe subiu correndo. Eu fiquei paralisada ali embaixo, com o celular na mão, sentindo que estava no meio de um furacão, sem entender de onde ele tinha vindo. Mas uma coisa eu sabia.
Em algum lugar no meio dessa confusão toda estava a verdade. E eu tinha a sensação de que, quando ela viesse à tona, ia ser muito pior do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Cara, o dia de hoje foi um dos piores da minha vida. Muita gente gritando, muita gente chorando, muita merda sendo revelada. E quando eu falo que tudo veio à tona, é porque tudo mesmo veio à tona. A casa virou um campo de batalha. Tudo começou a desmoronar quando a gente finalmente entendeu a verdade sobre quem o Davi realmente é. E não estou falando de traição nem nada do tipo. Estou falando do passado dele, um passado que a Ana escondeu de todos nós esse tempo todo. O Davi já foi preso, ele é ex-dependente químico em recuperação. E antes de conhecer a Ana, ele conheceu a Júlia. Foi a Júlia quem ajudou ele quando ele estava no fundo do poço, logo depois que saiu da rehab. Ele não tinha grana, não tinha trampo estável, estava reconstruindo a vida do zero. A Júlia foi uma das poucas que ficou do lado dele nessa fase. Ela ajudou com dinheiro, com indicação de trampo, com apoio emocional. Para ele, a Júlia é tipo uma irmã. 2 anos se passaram. O Davi conseguiu um emprego maneiro, estava estável, funcional, de volta aos trilhos. Foi nessa época que a Júlia achou que seria legal apresentar ele para Ana. Ela achava que eles combinavam, que tinham coisas em comum. E tinha razão, eles se apaixonaram. Mas a Ana ficou em choque quando soube do passado dele. Prisão, drogas, ficha criminal. Para ela, aquilo era uma mancha, algo vergonhoso que não podia fazer parte da narrativa perfeita que ela construía sobre a própria vida. Ela até gostava dele, tinha sentimento de verdade, mas a vergonha era maior. Então ela fez o que sempre fez, inventou uma mentira. Ela contou pra gente, pra família inteira, que tinha conhecido o Davi num app de relacionamento. Uma história bonitinha, comum, sem passado complicado. O Davi, querendo respeitar o processo dela e achando que com o tempo ela ficaria mais confortável, concordou em manter a mentira por enquanto. Ele achou que era temporário. Mas conforme o rolê foi ficando sério, o Davi começou a achar aquilo errado. Ele tinha feito terapia, trabalhado muito em cima da própria história, aprendido a não ter vergonha do que tinha sido, porque isso fazia parte de quem ele era hoje. E ele queria que a família da mina que ele amava soubesse a verdade. Ele não queria começar um casamento em cima de mentiras. Então ele pediu para Ana contar pra gente. Ela concordou, falou que ia falar, mas não falou. Em vez disso, ela fez algo absolutamente perturbador. Escreveu uma carta falsa. Uma carta como se fosse da nossa família, endereçada para o Davi, dizendo que a gente tinha ficado muito grato pela honestidade dele, que aceitava ele de braços abertos, que o passado não importava. O Davi recebeu essa carta e chorou. Ele guardou tipo uma relíquia. Era a prova de que ele tinha sido aceito, de que tinha uma família agora. Enquanto isso, a Ana disse para Júlia que meus pais tinham reagido super mal à notícia, que tinha sido um desastre, que o assunto era super sensível e delicado. A Júlia, sendo a pessoa empática que é, decidiu nunca tocar no assunto com a gente nem com o Davi, para não reabrir feridas. Ela achou que estava sendo respeitosa. Todo mundo estava sendo manipulado. Cada pessoa tinha uma versão diferente da história, e ninguém conversava com ninguém para confirmar. Quando o Davi pediu a Ana em casamento, a coisa começou a desmoronar, porque o Davi queria um casamento honesto, de verdade. Ele queria o pessoal do grupo de apoio dele presente. Ele queria a Júlia como madrinha do lado dele. Afinal, ela tinha sido fundamental na recuperação dele. Mas se isso rolasse, todo mundo ia descobrir a verdade. O pessoal ia conversar, fazer perguntas, e a mentira toda ia ruir. A Ana entrou em pânico. Mas em vez de finalmente contar a verdade, ela decidiu dobrar a aposta. Construir mentiras em cima de mentiras para sustentar a primeira. Foi aí que ela começou o plano dela. Primeiro, ela fingiu estar arrasada por não poder ter a Júlia como madrinha principal. Fez todo um drama. Disse para o Davi que era muito difícil, que doía demais. E então sugeriu: se eu não posso ter ela do meu lado, talvez seja mais justo tirar ela dos dois lados, para ficar equilibrado. O Davi, querendo respeitar os sentimentos da noiva, concordou. A Ana então disse para ele que tinha explicado tudo isso para Júlia, que a Júlia tinha ficado chateada, mas entendido, e que elas tinham brigado por causa disso. Mentira. A Ana nunca contou nada para Júlia. A Júlia não fazia ideia de que era para ser madrinha do Davi. Ela simplesmente foi excluída do casamento sem explicação nenhuma e ficou completamente confusa sobre o que tinha feito de errado. Foi por isso que ela não lembrava de briga nenhuma, porque nunca aconteceu. Mas a Ana não parou por aí. Ela precisava garantir que ninguém do grupo de apoio do Davi ia falar sobre o passado dele no casamento. Então ela inventou uma desculpa. Disse para o Davi e para os amigos dele que alguns membros da família tinham trauma com o assunto de vícios e que seria melhor evitar mencionar qualquer coisa sobre reabilitação ou dependência química durante o casamento. Todo mundo acreditou, acharam que estavam sendo respeitosos. E teve mais. A Ana começou a espalhar mentiras sobre a Júlia para os outros madrinhas.
Disse que a Júlia era problemática, que tinha mania de causar cena em festa, que bebia demais, que ia tentar dar em cima dos padrinhos. Disse até que um dos padrinhos era ex da Júlia, que tinha terminado com ela de um jeito horrível e que ia ser constrangedor. Ela pintou a Júlia tipo uma bomba relógio prestes a explodir, como alguém que ia arruinar o casamento. Por quê? Para que as madrinhas não gostassem da Júlia, para manter ela longe dos padrinhos do Davi, especialmente os que conheciam a história dele. A Ana também contou para os madrinhas que a Júlia só tinha sido convidada porque eu insisti muito, porque eu idolatro a Júlia, e teria ficado puta se ela não fosse. Dessa forma, as madrinhas não iam repetir nenhuma das mentiras para mim. Aí chegou o dia do casamento. A Júlia apareceu com aquele vestido excêntrico, sendo exatamente quem ela sempre foi. E a Ana viu uma oportunidade de ouro. Ela fez aquele escândalo todo, quase jogou espumante no vestido da Júlia, gritou comigo. E depois do casamento, continuou com a narrativa de que a Júlia tinha feito aquilo de propósito, para ofuscar ela, para estragar o dia dela. As madrinhas, que já tinham uma opinião ruim da Júlia por causa de todas as mentiras que tinham ouvido, acreditaram. Meu pai, que sempre fez tudo o que a Ana quis, acreditou. Se eu e minha mãe tivéssemos acreditado também, a Ana teria conseguido o que queria, cortar a Júlia da vida de todo mundo, eliminar a testemunha que podia desmontar as mentiras dela. Mas aí o Davi começou a desconfiar, porque a Ana foi longe demais. Ela tentou fazer a mesma coisa com os padrinhos dele. Começou a insistir que eles tinham dito umas paradas inadequadas sobre as madrinhas durante o casamento, que tinham sido desrespeitosos. A ideia dela era criar um afastamento, fazer com que o Davi cortasse contato com aqueles amigos também. Assim, ninguém que soubesse a verdade sobre o passado dele estaria por perto para soltar alguma coisa sem querer no futuro. O Davi não é idiota. Ele conhecia os brothers dele, sabia que eles não fariam nada disso. Então ele perguntou: o que exatamente eles falaram? Qual foi o problema específico com o vestido da Júlia? A Ana entrou em pânico. Começou a acusar ele de não amá-la, de escolher os amigos em vez dela, de não confiar nela. Fez um drama enorme. Mas o Davi estava desconfiado demais para cair nessa. Ele começou a ligar para todo mundo. Para os madrinhas, para os padrinhos, para mim, para a Júlia. Tentando montar o quebra-cabeça, entender o que estava acontecendo. Algumas madrinhas confirmaram a história da Ana sobre os padrinhos, mas a maioria ficou confusa com as perguntas dele. Os padrinhos negaram tudo. Eu disse que não sabia de nada. A Júlia disse que nunca soube que ia ser madrinha dele. As histórias não batiam, nada fazia sentido. Foi quando o Davi confrontou a Ana direto. E ela desmoronou. Contou tudo. A carta falsa, as mentiras para a família, o plano de isolar a Júlia e os amigos dele. Tudo. O Davi ficou absolutamente destruído. Ele mandou mensagem em grupo para toda a nossa família contando sobre o passado dele, sem filtro, sem vergonha. E então expulsou a Ana de casa. Disse que precisava de tempo sozinho, que não conseguia nem olhar para ela. A Ana veio para casa dos nossos pais completamente transtornada e teve que explicar tudo de novo. Para mim, para os nossos pais, para todo mundo. Ver a cara da minha mãe enquanto ela ouvia foi uma das coisas mais difíceis que já vi. Minha mãe mal conseguia olhar para Ana. A decepção, a raiva, a tristeza, tudo misturado. Eu nunca imaginei que minha irmã fosse capaz de uma manipulação desse nível, desse tipo de crueldade calculada. Tenho pena dela, mesmo estando magoada, porque ela está absolutamente destruída. Ela sabe que perdeu tudo, mas ao mesmo tempo, não consigo reconhecer a pessoa que ela virou. A Ana mandou mensagem para a Júlia pedindo desculpas, tentando explicar. A Júlia respondeu que estava muito brava e magoada para conversar naquele momento, mas que talvez conseguisse falar no dia seguinte, quando as duas estivessem mais calmas. O Davi foi o mais machucado de todos. Ele me disse, com a voz embargada, que aquela carta falsa tinha sido a coisa mais preciosa que ele já tinha recebido na vida. Que ele guardava ela, relia quando estava triste, que era a prova de que ele tinha conseguido reconstruir a vida dele e ser aceito. Descobrir que era mentira foi devastador. Eu disse para ele que a gente aceita ele de verdade, que ninguém julga o passado dele, que ele é bem-vindo na nossa família. Mas acho que não adiantou muito. Ele pediu distância de todos nós por enquanto. E eu entendo completamente. Não sei se ele vai querer continuar casado com a Ana depois disso. E, sinceramente, eu não culparia ele se decidisse seguir em frente sem ela. As últimas 2 semanas foram um inferno. Minha irmã Ana e minha mãe passaram a maior parte do tempo brigando ou chorando. A casa virou um campo de tensão constante. E o pior, a gente descobriu que aquilo tudo não foi um caso isolado. A Ana tem uns problemas muito mais profundos do que a gente imaginava. Ela confessou outras paradas, coisas do trampo dela que me deixaram enojada. Ela fez um colega com deficiência intelectual ser demitido. Por quê? Porque ele trabalhava no mesmo departamento que ela e ela não podia permitir que ele arruinasse a imagem do setor dela.
Ela literalmente tirou o emprego de uma pessoa vulnerável por vaidade. Eu olho para ela agora e não reconheço minha irmã. Tem uma distância entre a gente que não sei se vai ser superada algum dia. E isso me dói pra caralho, porque ela é minha irmã. Eu cresci com ela, dividi quarto com ela, tenho memórias de infância com ela. Mas a pessoa que ela virou, eu não sei quem é. Quando meu pai ouviu sobre o caso do colega dela, ele bateu o pé. A Ana ia fazer terapia, não era negociável. Ela resistiu, gritou, chorou, disse que não precisava, que todo mundo estava exagerando. A treta entre ela e meu pai foi uma das piores que já vi. Meu pai nunca grita. Ele é daqueles pais calmos, ponderados. Ver ele perdendo a paciência daquele jeito assustou a Ana o suficiente para ela concordar. O terapeuta vai ajudar ela a processar tudo o que rolou e, com sorte, descobrir de onde vem essa obsessão doentia com imagem perfeita. Eu também sugeri terapia familiar. Acho que a gente precisa aprender a se comunicar melhor, a estabelecer limites saudáveis. Meus pais estão considerando. A Ana tem conversado bastante com a Júlia, pelo que parece. Não sei os detalhes porque decidi não me meter mais nisso. Entre as duas, eu e a Júlia ainda conversamos bastante, mas a gente evita o assunto Ana. É melhor assim. 2 dias atrás, o Davi mandou mensagem. Eu sabia, assim que vi o nome dele aparecer na tela, que não ia ser uma boa notícia. E não foi. Ele disse que, depois de descobrir que a manipulação da Ana faz parte de um padrão de comportamento, depois de saber sobre o colega que ela prejudicou, sobre todas as mentiras, ele não consegue mais continuar no casamento. Não é só sobre ele ter sido machucado. É sobre ele ter se casado achando que conhecia a pessoa com quem estava e descobrir que ela é alguém completamente diferente. Alguém capaz de prejudicar pessoas inocentes para manter uma fachada. Sei pela Júlia que ele está fazendo terapia também e tem uma boa rede de apoio em volta dele. Amigos de verdade, gente que se importa. Decidi não entrar em contato com ele. Acho que ele merece e precisa de distância da nossa família agora. Mas saber que ele vai ficar bem me traz um pouco de alívio. A Ana não recebeu bem a notícia. Quando leu a mensagem do Davi, ela teve o que parecia ser um ataque de pânico. Respiração rápida, mãos tremendo, suor frio, choro convulsivo. Minha mãe teve que sentar com ela no chão e ajudá-la a respirar. E sabe o que é mais triste? A Ana está mas tão preocupada em ser uma mulher divorciada quanto está com o fato de ter perdido o Davi. Ela está obcecada com o que o pessoal vai pensar, com como isso vai afetar a imagem dela. Não consegue ver que o problema real não é o rótulo de divorciada. É o fato de que ela destruiu a vida dela e a de várias pessoas por causa dessa necessidade doentia de parecer perfeita. Ela descobriu que foi a Júlia quem contou para o Davi sobre as outras coisas que ela fez, sobre o padrão de comportamento, e está furiosa com a Júlia por isso. Não consegue entender que a Júlia só respondeu honestamente quando o Davi perguntou. Não consegue ver que foi ela mesma quem causou tudo isso. Espero muito que a terapia ajude ela, de verdade. Porque olhando para minha irmã agora, tudo que eu vejo é uma pessoa doente. E apesar de toda a raiva, de toda a decepção, de toda a tristeza, uma parte de mim ainda quer que ela melhore. Ainda quer acreditar que em algum lugar lá dentro ainda existe a irmã que eu conheci. Mas outra parte de mim sente uma culpa fodida. Como eu não percebi isso antes? Como nenhum de nós percebeu que ela estava tão obcecada com perfeição que era capaz de destruir vidas. Os sinais estavam lá. Eu só não quis ver. Nenhum de nós quis. E agora a gente está aqui nos cacos, tentando juntar os pedaços de uma família que talvez nunca mais seja a mesma.